Todos os dias estamos cercados de pessoas com diferentes necessidades. O mundo à nossa volta grita por socorro, procurando por pessoas que demonstrem o amor de Deus. A sua experiência com Jesus constrange você a compartilhar o amor transformador de Deus? Certa ocasião, um mestre da lei procurou Jesus para uma discussão. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Provavelmente pensava que Jesus indicaria alguns novos rituais ou novas regras. Foi surpreendido, pois a resposta de Jesus foi: que está escrito na lei, como você a interpreta? Desse modo, viu-se privado da sua própria arma. No entanto, deu uma excelente resposta ao afirmar que a lei se resumia no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Jesus afirma então: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Perceba, esse homem tinha a teologia certa, mas será que ele estava disposto a agir de acordo com ela? Então ele, querendo justificar-se, pergunta: mas e quem é meu próximo? O judeu vivia num círculo de egoísmo e etnocentrismo. O centro era ali mesmo, cercado de seus familiares, pelos parentes e por aqueles que proclamavam o judaísmo. Assim, parece que a pergunta tem um certo sentido. Até onde vai a minha obrigação? Jesus não respondeu a pergunta diretamente, mas contou uma parábola. Certo homem descia a estrada de Jericó. Ele caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Aconteceu que um sacerdote passou por ali. Visto o homem estar quase morto, o sacerdote provavelmente não poderia ter a certeza se estava morto ou não sem tocá-lo. Mas se o tocasse, poderia incorrer na contaminação cerimonial que a lei proibia. Nesse conflito, parece que a pureza cerimonial ganhou a batalha. Não somente deixou de ajudar, mas vendo-o, passou de largo. Aconteceu que um levita também passou por ali. Ele também era um personagem religioso de quem se poderia esperar que se interessasse em ajudar uma pessoa necessitada. Mas também esse achou melhor não envolver-se e, vendo-o, também passou de largo. Como o sacerdote e o levita nada fizeram, provavelmente o intérprete da lei imaginou que agora apareceria um fariseu para mostrar como se faz. Assim, o efeito de Jesus ao introduzir o samaritano foi devastador. Jesus poderia ter contado uma história de um judeu nobre ajudando um odiado samaritano. Isso seria absorvido facilmente pelo auditório. Mas Jesus coloca um samaritano como herói da sua história. Jesus atinge um dos sentimentos de ódio mais profundos dos seus ouvintes e dolorosamente o expõe. Os judeus e samaritanos não se davam muito bem. Entre 9 e 6 a.C., os samaritanos profanaram a área do templo com ossos humanos para evitar que os judeus celebrassem a Páscoa. Por outro lado, aos olhos dos judeus, os samaritanos eram mestiços. Nos cultos, nas sinagogas, os samaritanos eram amaldiçoados e os judeus oravam a Deus para que os excluísse da vida futura. Mas os samaritanos obedecem à mesma Torá. Esse samaritano está viajando na Judéia e é menos provável que o ferido anônimo seja um próximo seu do que para o sacerdote ou para o levita. Mesmo assim, é ele quem se compadece e age, dá um atendimento de emergência com óleo e vinho e depois o conduz para uma hospedaria em seu próprio animal. Ao se retirar, deixou com o hospedeiro 2 denários e pediu que o homem fosse cuidado. Além disso, qualquer coisa que o hospedeiro gastasse a mais, o samaritano obrigou-se a indenizar no caminho de volta. É um quadro muito atraente de um homem que fez mais do que o mínimo. Viu uma pessoa em necessidade e fez tudo o quanto lhe era possível. Quando se pensa no amor ao próximo, pode-se resumir a parábola em 3 diferentes tipos de pessoas. Há aqueles que fazem o contrário do que devem fazer, como os ladrões nessa parábola, que ao invés de amar,
roubaram, espancaram e feriram. Mas também há aqueles que deixam de fazer o que devem fazer, como o sacerdote e o levita. Tiago afirma que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E por último, temos aqueles que fazem o que devem fazer, como o samaritano, que disponibilizou seu tempo e seus recursos para ajudar o próximo. Na verdade, fez até mais do que devia fazer. Ao concluir a parábola, Jesus pergunta ao intérprete da lei: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Enquanto o mestre da lei havia perguntado pelo objeto do amor, a quem devo eu tratar como próximo? Jesus pergunta pelo sujeito do amor, quem agiu como próximo? O intérprete pensa a partir de si mesmo quando pergunta: onde está o limite do meu dever? Mas Jesus lhe diz: pensa a partir daquele que sofre a necessidade, quem precisa da minha ajuda. Amor ao próximo não é questão de distância entre pessoas, mas de necessidade de uma e disposição da outra. Você está disposto a estar entre os que fazem mais do que podem fazer?